filho não vem com manual, né? Então, a gente tem que falar e tem que aprender, e muitas vezes existem formas de aprender que são mais fáceis do que batendo a cabeça na parede. Então, eu sempre queria muito ser astronauta. E eu falava isso pra caramba, até que chegou sei lá, quando eu tava com 12, 13 anos, eu entendi que para ser astronauta, primeiro você tem que ter uma formação. E os pais conseguiram, através da polícia, fazer um rastreamento do IP da onde tinha saído aquele post para provar que, de fato, aquela criança tinha usado o computador na casa dos pais, ou o celular na casa dos pais, e tinha feito aquela postagem para responsabilizar os pais. Ou seja, que estímulos eu devo fazer com meus filhos pequenos? Os estímulos básicos sempre são importantes. Leitura, música, dentro do possível, teatro, né? Estimular ele a falar em público, ter momentos onde ele tenha que se posicionar na frente da família, sabe? Essas pequenas coisas que, às vezes, você pedir para a criança levantar e fazer uma pequena homenagem para o irmãozinho, alguma coisa assim, poxa, isso já está formando ali a base de, lá na frente, não ter medo de falar em público. Seja bem-vindo a mais um episódio do Pax Podcast. Aqui a gente fala sobre a fé vivida no cotidiano, sobre boletos também, né, Cássio? E hoje a gente vai falar sobre a educação de filhos. Tudo bom aí, pessoal? Hoje eu tô aqui com o Léo, meu amigo Léo, tá aqui de volta, o Thiagão, e o nosso convidado ilustre para falar sobre a educação dos filhos, que é o Lucas Garcia, que é filósofo, humanista, professor, diretor da Escola Eleva de Brasília. Fez gestão na USP, especialização em neurociência, na aprendizagem, o que mais? Psicologia positiva, desenvolvimento humano. É um currículo gigantesco que a gente vai falar hoje de temas polêmicos também, sobre educação dos filhos, e a gente precisa disso, porque inclusive todos aqui temos muitos filhos para educar e muita pouca competência, né? Então, eu preciso aprender um pouco hoje aqui com você. Obrigado por aceitar o convite, por estar aqui com a gente, tá? Que isso, eu que agradeço a todos vocês, agradeço o Thiago pelo convite. E filho não vem com manual, né? Então, a gente tem que falar e tem que aprender, e muitas vezes existem formas de aprender que são mais fáceis do que batendo a cabeça na parede. E tem meio que uma ideia de que, filhos aprende fazendo, né? O pai sabe como é o filho, então o negócio vai meio que no improviso, assim. E eu fico pensando, às vezes, até, não sei o que você acha sobre isso, Lucas, porque a gente estuda tanto para nossa profissão, para nossa carreira, a gente estuda para tudo quase. Você vai aprender um idioma, você vai lá e estuda um monte para aprender o idioma. E aí, para educar os filhos, né, que geralmente a gente considera que é a coisa mais importante, a gente acha que não precisa, né, que eu sei o que fazer, eu vi no Instagram ali, né, eu vi no Instagram como é que faz, então, Assisti um videozinho no YouTube de 5 minutos, e agora eu já sei o que tem que fazer. Então, hoje vai ser bom falar com um profissional que estudou muito sobre isso e tá lidando, né, com famílias e crianças sendo educadas todos os dias, mas me conta um pouquinho como que você chegou nisso, cara, o que você foi estudar, a tua história de vida... Bem, primeiro, minha família sempre foi uma família muito unida. Eu sou o mais velho de 4 irmãos. Então, a própria relação do mais velho de 4 irmãos também me ajuda na prática, né? Na vivência ali das relações com os irmãos. Que minha mãe também, por ser depois, né, professora, diretora de escola, me ajudou muito a entender um pouco mais desse contexto da escola em si, né? Sendo filho de professor, você acaba sendo cobaia, então muitas coisas minha mãe aprendia na faculdade, depois aplicava em mim junto com os meus irmãos. E isso foi depois que foi me levando a querer também seguir um pouco para esse lado da educação, né? Nos meus primeiros anos depois do ensino médio, eu fui fazer seminário menor. Então, de certa forma, foi um ambiente recluso, onde eu pude focar muito mais na minha formação acadêmica. O que é seminário menor? Seminário menor é quando você escolhe fazer um discernimento vocacional. Então, você está num ambiente onde todas as pessoas que estão ali estão se preparando para fazer um discernimento. E esse discernimento, no final das contas, é se você quer ser padre ou não quer ser padre. Mas isso, para mim, no ensino médio foi muito positivo, assim, porque eu consegui focar muito no meu lado acadêmico, né? Então, ganhei competições de matemática, me desenvolvi bastante, aprendi línguas, e isso depois, lá para frente, acabou abrindo portas para mim que eu nem imaginava, né? Então, normalmente, no ensino médio, a gente
tem essa oportunidade de poder aprofundar mais e, né, se preparar para o vestibular. No meu caso, me preparei para acabar saindo do Brasil, fazer algumas formações. Você vai com fora. Quantos anos para o seminário? Assim? Eu fui com 15. 15 anos. Bem no, assim, primeiro ano do ensino médio. Ali, Primeiro ano do ensino médio. E aí você fica em regime internato, regime de só internato, homens, só meninos. A partir de 15 anos, início? Lá tinha mais jovem que isso, acho que com 13, talvez. E você quis ir, assim, ou teve uma influência forte dos pais? Assim, na verdade, é muito interessante, assim, até a história, né? Porque eu, desde pequeno, mas... Primeiro que minha mãe, por ser professora, sempre me estimulava, né? Tinha um monte de enciclopédia, não sei o que, e atlas. Então, minha casa tinha um monte de livros. E eu devorava todos eles. Assim. Tanto que, quando eu era pequeno, eu aprendi a ler. Minha mãe falava que depois que eu terminava de ler, eu tinha que escrever sobre o que eu tinha lido e responder uma série de perguntas, tudo por escrito. Porque senão eu lia 300 livros numa semana, sabe? Então, era o jeito dela de espaçar mais os livros, porque escrever para uma criança pequena demora pra caramba, né? Era uma técnica dela. Exatamente. Então. Mas depois já comecei a ficar mais rápido na escrita, aí o problema mudou. Mas uma coisa que sempre me fascinou e até hoje é a astronomia. Então, eu sempre queria muito ser astronauta. E eu falava isso pra caramba. Até que chegou sei lá, quando eu estava com 12, 13 anos, eu entendi que para ser astronauta, primeiro você tem que ter uma formação. Né? Alguns vão para a FAB, são pilotos de caça e acabam depois indo para a área de ser astronauta. E no meu caso, eu entendi que o caminho mais próximo, que era por onde a gente estava morando já perto, era do ITA. Então, eu entendi que engenharia aeroespacial era uma coisa bacana. E a gente estava morando em Itajubá, no interior de Minas Gerais, que é uma cidadezinha que quase ninguém conhece, mas tem uma das universidades federais de engenharia mais conceituadas no Brasil. E ali tem a Helibras, que é a sede da companhia que constrói helicópteros no Brasil. E eles são vinculados com a Embraer, que está do outro lado da montanha, que é São José dos Campos. Então, tem todo um polo ali de engenharia aeroespacial brasileiro nessa região, né? Então, por acaso, eu estava nessa região. Você estava ali já. E as escolas todas já tinham meio que um preparatório, vamos dizer assim, para quem quisesse passar depois no ITA ou nessas outras escolas que também preparam para isso. Então, eu estava nesse caminho. Era isso que eu queria. Com 12, com 13, com 14 anos, já falava para todo mundo, era isso que eu queria, era isso que eu queria. E aí, quando chegou com 14 anos, mais ou menos, eu comecei a me perguntar se eu não queria ser padre também. Família católica? Exatamente. E aí eu falei, caramba, como é que eu vou ter certeza? Só indo lá e vendo. Então, eu comecei a fazer alguns retiros. Ia no fim de semana, voltava. Ia outro fim de semana, voltava. Até que quando eu fiz 15 anos, em novembro, eu falei para minha mãe, não, eu quero ir morar lá para ter certeza de fazer esse discernimento direito, né? E aí foi todo um processo para ir lá e poder morar lá de verdade com os outros seminaristas menores. Até me corrija, assim, mas já me falaram, né, sobre o lance de... porque entra um monte no seminário, mas poucos saem ordenados, né? Correto. Mas é que não é uma profissão, né? Tipo, você vai entrar para ser advogado e você tem o direito de ser advogado. É que nem né? a faculdade, né? Pelo contrário, né? Tem até um amigo meu que foi seminarista, ele fala assim, cara, você tem que comemorar quando um seminarista descobre que não quer ser padre, porque a pior coisa que pode acontecer é ordenar alguém que não tem vocação. Assim, eu estava escutando o padre Paulo Ricardo falando sobre namoro, e ele tem uma analogia que eu achei bem interessante. Padre Paulo Ricardo, não, desculpa, o Frei Gilson. Falando sobre namoro, e ele fez uma analogia com ele próprio. Ele falou assim, o namoro dá certo, mesmo quando as pessoas entendem que elas não têm que continuar juntas. Porque esse é o intuito do namoro. E é a mesma coisa do seminário. O seminário é o discernimento. Então, se você está lá dentro e você descobre, como foi o meu caso, não quero ser padre, não é esse o meu caminho, não é essa a minha vocação, ele cumpriu seu propósito. Né? Então, não é que todo mundo que vai para lá vai ficar. Pelo contrário, eu acho que é muito interessante a gente entender esse processo. Porque se você não vivencia ele desde dentro, a chance de você não fazer um discernimento real né, é muito pequena. Mas em que momento ali do seminário que você viu e falou, puta, não, acho que não é isso aí, né? Foi um tempinho, foi um bom tempinho, na verdade. E acho que também tem uma questão da ilusão, né, de você estar ali fazendo coisas que você gosta e tudo mais. Então, não vou dizer que o discernimento é um processo fácil, porque não é.
tem livros e livros escritos sobre discernir, e mesmo assim a gente sempre se encontra numa dificuldade. Mas no meu caso, depois de alguns anos, eu já estava há uns bons anos lá, quase 10 anos, fazendo todo esse processo. Você fez ensino médio, foi para, sei lá, filosofia, teologia? Exatamente. E aí chegou um momento que ou eu voltava para Roma, ia fazer teologia e ser ordenado, ou eu entendia que não era mais o meu caminho. E, por acaso, alguns dos meus colegas que estavam na minha frente já tinham ido para Roma e depois voltaram no meio do processo. E aí eu falei, caramba, não quero viver isso. Não quero ir para lá, gerar toda uma expectativa e depois não sei isso. Então, eu falei para mim mesmo, para Deus e para o meu diretor espiritual que era aquele ano e pronto, acabou. Eu decidi naquele ano. E aí, quando deu maio de 2013, eu tive a certeza, um processo muito profundo de oração de vários meses, tive a certeza que não era o meu caminho. Então, foi aí que eu tive clareza. Eu sei exatamente onde aconteceu, porque foi muito engraçado até. Na época, a gente tinha costume de tirar algumas semanas de férias, né, em Ourinhos, numa chácara, que ficava na beira do lago. E Ourinhos tem uma represa bem grande, então eu pegava um barquinho e ia remando, falava lá para os outros que eu ia pescar. Pegava a varinha, botava lá, mas na verdade eu ia lá pro meio e ficava lá rezando, falando com Deus, assim, né? Nossa, Deus, cara, faz alguma coisa. Manda algum sinal. Tipo, sabe, que é o Antigo Testamento, assim, né? Os passarinhos da casa. Vai passar alguma coisa aqui na minha frente, né? Sei lá. E no último dia, não sei porquê, assim, tem um pouco daquela analogia de Deus quando passa, né? Do profeta Elias. Que passa a tempestade, passa o fogo, passa não sei o que, passa um monte de coisa. E aí, no final, uma brisa suave. E aí ele entendeu que era Deus. Então, para mim, teve um momento que eu senti uma paz muito grande com a decisão. Não tem uma forma racional de você falar assim, aconteceu isso, mais aquilo, sabe? Não. Simplesmente uma paz muito grande em tomar essa decisão. E aí eu voltei e falei imediatamente com o meu diretor espiritual, que realmente tinha clareza que o meu caminho era o caminho matrimonial. E aí ele super me apoiou, né? Claro que também tem uma conversa séria ali de entender como é que foi não feito é esse fogo processo. de momento ali também. Uhum. Mas foi muito bonito, assim. Que legal. E cada um vive isso de um jeito diferente. Eu acho que é uma pena que a gente, na nossa sociedade moderna, não tenha mais tantas crianças ou adolescentes fazendo esse processo com profundidade. Porque, queira ou não, é a decisão mais importante da sua vida. Se você quer realmente seguir o que Deus preparou para você, ou você quer seguir simplesmente o que você acha. E fazer esse discernimento toma tempo. É até um detalhe importante, né? Acho que é curioso, né? Porque o irmão do Lucas, né? Se for ver os frutos, né? O padre João Paulo, que foi o primeiro que a gente entrevistou aqui. Episódio, né? Primeiro episódio, né? Assistam. Maravilhoso, inclusive, né? Uhum. É uma continuidade desse bom fruto que a mãe, né? Com certeza... Sim. A família, né? Mostra aqui a família do João. Até aproveitando já, né? Se inscrevam no canal, porque vocês ficam assistindo. Olha que história legal. E aí você vai perder a próxima história, porque você não está inscrito, porque vocês estão assistindo e não estão se inscrevendo. Então se inscreva no canal e depois assista o primeiro episódio com o Padre JP também. E eu realmente quero incentivar, assim, a todas as famílias que estiverem assistindo. Não vejam o fato do seu filho ir para o seminário como você já perdeu o seu filho, ou coitadinho dele. Como eu escutava muitas vezes das minhas tias, dos meus amigos da escola, né? Nossa, coitado de você. Não sei. Não, esse processo, ele é um processo que tanto humanamente, a gente pode falar, até tem um paralelo que eu gosto de fazer assim, né? Não me entendam mal, né? Mas o modelo espartano de educação era muito sério, né? Eles tinham uma época que eles tiravam todas as crianças das mães e começavam a fazer um treinamento de sobrevivência com eles e depois largavam eles 7 dias no meio do mato para eles meio que provarem para toda a comunidade que eles eram fortes o suficiente para voltar, e aí eles eram considerados homens e dali para frente eles recebiam treinamento militar, aquela coisa toda. Não que isso seja o seminário, mas que esse processo humano de você sair de casa e falar, agora eu tenho que tomar uma decisão do que eu quero fazer no futuro, todo homem tem que passar por isso. E toda mulher também. Então, por isso, acho que é muito importante para os pais
incentivem seus filhos a querer fazer esse discernimento. Hoje em dia já não existem tantos seminários menores que você possa começar a fazer isso tão cedo, mas existem muitas paróquias que esse processo acontece nas paróquias, né? E grupos também de crianças que vão fazendo esse processo juntos. Mas a proximidade com o sacerdote, proximidade com a igreja é essencial, porque isso não vai acontecer dentro do âmbito da família, né? Você precisa ter alguém para guiar esse processo. E a gente precisa recuperar essa cultura vocacional, né, dentro da família, assim. Então, de dar atenção para isso, né? Que é uma visão muito, talvez, materialista hoje, assim, de, né, pô... Ou egoísta mesmo, né? O no egoísta, caso né? de você Falta de generosidade. Achar que, exatamente. Achar que, nossa, mas eu investi tanto na educação do meu filho, agora ele vai ser padre. Tipo, eu joguei fora, né? E às vezes também você está conduzido por uma formação de identidade, até da tua autoestima, que a gente estava antes comentando, né? Sobre os pais, postando tudo sobre o filho. Talvez criando, às vezes, uma expectativa, né? E que depois, não sei se tem relação direta com a autoestima da criança, que, se eu não cumprir aquilo, talvez eu não vou ser isso, e talvez vai resultar naquilo, e eu vou decepcionar alguém. A gente tem alguns exemplos muito dramáticos, mas em atores americanos que foram atores mirins, e que os próprios pais terminaram por se divorciar e brigar na justiça por causa disso, né? Porque eles colocaram toda a expectativa deles na carreira dos filhos, aí chegou um momento que eles já eram mais velhos, normalmente maior idade. Aí os pais já não têm mais ingerência na carreira financeira, vira uma bagunça total. E alguns desses atores, por exemplo, Macaulay Culkin, ficou perdido por muitos anos. E tudo porque tinha essa expectativa. Hoje, com a rede social, você acaba tendo isso quase que em tempo real, né? E vários, né? Em massa, massivamente. Massivamente. Você tem micro celebridades, eu trabalho com isso, né? Trabalho com marketing digital e tudo. Então, tem micro celebridades em tudo quanto é canto. Assim, tem uma criança que ela é atualmente o influencer mais bem pago do mundo. Eu acho que ele deve ter 8 ou 9 anos. Nossa. E tudo que ele faz é review de brinquedo. Então, as empresas... Todo mundo quer que ele faça o review daquele brinquedo. E começou com uma coisa boba. Os pais filmando ele, ganhando o presente dele, e aí ele resolveu falar, olha que legal isso, que legal aquilo. E aquilo viralizou e depois... Mas isso é interessante, que até agora entrando no tema, né? Sim. Você, após essa experiência, daí lá você fez filosofia, teologia... Não, cheguei a fazer teologia. Mas filosofia foi a tua formação de base ali. E aí você viu, não vou continuar no seminário. Como que isso se conecta na área de educação? Claro, claro. No meu último ano, quando eu estava fazendo filosofia na Itália, lembrando que antes eu fiz humanidades nos Estados Unidos. Então, quando eu saiu do seminário? Eu saí de São Paulo e fui... De São Paulo, tá. Fui para Cheshire, em Connecticut. Fui fazer humanidades. E lá eu já tinha inglês, que eu já falava bem, e espanhol, que também aprendi a falar bem aqui no Brasil. Então eu falei, vou estudar italiano. E aí, estudando italiano lá, recebi a proposta para ir fazer filosofia na Itália, porque tinha filosofia ali nos Estados Unidos também. Eu poderia ter continuado ali. Mas não, aí me convidaram para fazer lá na Itália, e eu falei, opa, né, oportunidade de ouro. E sempre foi meu sonho também. Eu já tinha ido para a Itália antes, mas... estudar lá, morar lá, poder conhecer todos os lugares. Capital do mundo, né? Capital do mundo histórico. Exatamente. Tanto da parte cultural, artística, histórica. Em Roma mesmo. Em Roma. E aí, no meu último ano, eles me convidaram para ir trabalhar em Curitiba. Numa escola, que era também um seminário. E era um seminário aqui, que hoje ainda existe, mas agora no local dele está o Colégio Everest de Curitiba. Tá. Então, foi ali que começou a minha junção com a educação. Porque trabalhando ali... Você dava aula de... Já dava aula de várias disciplinas ali. Coordenava os projetos, sempre para ensino médio. Coordenava vários projetos ali. E ali foi onde eu consegui fazer bem esse discernimento, ter muita clareza do que eu queria. E, ao mesmo tempo... aprimorar, digamos assim, os dons já de professor e entender que realmente era isso que eu queria esse dali era pra o frente. teu chamado. Mas aí também começaram os problemas, né? Porque como eu tinha feito só graduação fora do Brasil, quando você volta para o Brasil, você tem que fazer a validação dos seus diplomas, senão eles não valem nada. Nacionalizar, né? E aí é onde você começa a descobrir que, nossa, esse processo de validação é bem complexo.
tem algumas tentativas de facilitar ele, mas hoje em dia ainda está bem complexo. No caso da minha formação de humanidades, não existe no Brasil, então não tem como fazer Como que é? O que é a formação de humanidades? Humanidades é você pegar toda a parte de humanas e colocar dentro de um curso. Lá nos Estados Unidos, ele é muito voltado para quem quer seguir a área educacional mesmo, pensando já num primeiro passo, né, dentro da educação. Porque a maior parte das carreiras nos Estados Unidos, e isso é bem diferente daqui do Brasil, eles não são especialistas naquilo, né? Eles começam com uma coisa, com uma formação mais geral dentro da área e depois você vai, mais ou menos como é a medicina, por exemplo. Você começa com a medicina geral aqui no Brasil e depois você escolhe um tipo de medicina específico. E humanidades é isso para a carreira educacional. E depois que você faz, se você quiser, você pode escolher um major em, sei lá, economia. Você pode escolher um major em gestão educacional, coisa do tipo. Que no caso é o que eu acabei depois fazendo aqui no Brasil. Mas isso é complexo justamente porque se você não tem uma graduação que é um espelho daquela, você aqui no Brasil, validar. Não tem como validar. Exatamente. Por mais que seja uma coisa assim, super uau, não tem como validar. Mas você acaba utilizando esse conhecimento na prática, ali, totalmente no que você faz. Até porque humanidades, por ser um campo muito amplo, ele é multidisciplinar por natureza. E hoje em dia é tudo que a gente quer na formação educacional, né? A gente fala tanto de educação baseada em ensino baseado em projetos. Por quê? Porque a gente precisa dessa visão. A gente saiu desse mundo de cada um olhando para o seu buraquinho, né? Tão especialista. A gente precisa mais generalistas. Então, esse é um desafio. Mas filosofia não, já tem uma carreira, uma formação bem parecida com a que eu tive. Só que mesmo assim ainda tive que estudar e refazer meu TCC, porque para poder validar do jeito que a lei brasileira queria. E ainda aproveitei e já fiz licenciatura, que também dava abertura para poder ensinar em ensino médio. Que aqui no Brasil tem uma lei específica, né? Para você poder dar aula em ensino médio, você tem que fazer licenciatura. Você não pode só ter graduação. Sim. Eu fiz licenciatura. Exatamente. E na licenciatura se supõe que você vai aprender um pouco de didática, psicologia. Foi bem assim a minha história, não dá para balizar, né? Muito interessante. E, Lucas, a gente percebe que um dos contextos que a gente, como pais aqui, todos aqui são pais de meninos e meninas, né, numa idade de muita formação, acho que quando você entra nessa idade dos 3, 4, 5 anos, começa o porquê das coisas, né? E você precisa realmente explicar. Eu estava até brincando, esses dias alguém me perguntou, Etieri, um amigo lá perguntou, tá, mas, poxa, ele veio me perguntar tal coisa e eu não sabia. Cara, várias vezes a minha tática é... Bom, se meu filho ouvir isso depois... eu falo, filho, rapidinho, papai tem que ir no banheiro. Aí eu vou no banheiro. Dou uma olhada rapidinho, assim, só 3, 4 palavrinhas, assim, antes era Google, agora é ChatGPT. E voltar só para, pelo menos, tá um pouco dentro da realidade dele, né? Porque, às vezes, eles estão vivendo contextos que a gente não está a par, né? E como que tu percebe que essa evolução, talvez, dos 3, 4 anos hoje em dia, que os pais... O que a gente deveria, talvez, estar começando a formar eles nessa idade? Como são essas faixas etárias? Quais a diferença entre as fases, né? A diferença entre as fases. Isso é muito bom, assim. Eu vejo muitos pais, e na escola que eu trabalho isso é muito palpável, assim, por ser uma escola premium, né, de alto padrão, a maior preocupação dos pais é o que eu não posso deixar que meu filho tenha. Tem que ter música, tem que ter artes, tem que ter teatro, tem que ter esporte, tem que ter... E essa é a preocupação de todos os pais. Será que eu estou deixando de fazer alguma coisa que é essencial para o meu filho? E a neurociência vem meio que esmagando tudo isso. Porque quase 90% do nosso cérebro ele está formado até os 2 anos de idade. Então, dali para frente, claro que a gente ainda continua se desenvolvendo, mas a maior parte dos nossos neurônios e das conexões já aconteceram. Porque é ali onde você está aprendendo tudo do zero, né? Literalmente. Então, vamos fazer uma analogia. É quando você precisa do HD o máximo possível. Com o passar do tempo, as conexões elas vão sendo diminuídas. Então, o cérebro vai ficar totalmente maduro ali depois dos 15, 16... e o processo vai até os 22, 23. Hoje em dia se fala até 26 anos, que é a adolescência, né? Que perigo. Exatamente. Mas é interessante a gente olhar dessa perspectiva, porque quando você fala de fases, da perspectiva do cérebro, até os 2
é assim, é um pico de conexões em todas as frentes. Sensorial, motora, psicológica, tudo. E aí dos 2 para frente, você começa a ter um processo que se chama poda neural. Que é aí onde você já começa, pouco a pouco, a especializar em algumas áreas. Uma delas, por exemplo, é as línguas, que é a minha especialidade, né? Nossa escola é uma escola bilíngue. Então, na área de idiomas, se você nasce num país que você está escutando aquele som, até os 2 anos aquele som fica gravado. Dali para frente, o seu cérebro começa a entender, opa, esses outros aqui eu não preciso. E aí, por isso, pra gente, por exemplo, é muito difícil fazer alguns sons de outras línguas, e isso é normal. Um russo da vida, né? Exato. Por quê? Porque não é porque você não cresceu escutando, mas é porque o processo de amadurecimento da língua, ele tá ligado diretamente com a poda neural. É seletivo, né? Ele é totalmente seletivo, e depende de onde você tá e os estímulos que você está recebendo. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. No desenvolvimento, de maneira geral, a gente fala muito de estímulo. Que estímulos eu preciso colocar ali para que essa poda neural não aconteça? Então, estímulo musical é importante? Muito importante. Ah, mas se eu não sou músico, não tem problema, coloca uma música lá. Que música que eu coloco? E aí existem vários estudos, mas a maior parte dos estudos diz que a música clássica é a melhor música para o desenvolvimento musical infantil. Se depois ele vai querer seguir música clássica ou não, aí já é outra história. E tem um porquê assim, Lucas, da clássica? Tem. Uma curiosidade? Tem, assim, os estudos eles mostram, e não é só para as crianças, mas que, por exemplo, se você quer ter mais foco, o estilo de música de Mozart ajuda muito. Tem um professor, esqueci o primeiro nome dele, Saverin. Ele é músico, mas ele também tem formação em outras áreas. E ele tem um curso bem bacana que fala sobre isso, a influência da música na formação da personalidade e do caráter. E os estudos mostram que o jeito de Mozart compor ajuda demais para o seu cérebro ser estimulado. Tem algum tipo de estímulo que ele faz ali. Eu não sei dizer exatamente, mas se não me falha a memória, era alguma questão de qual a frequência de notas agudas que Mozart usa nas composições dele, e isso ajuda a estar sempre estimulando o seu cérebro. Por outro lado, Bach, que já tem uma cadência, né, que é um pouco mais barroco e tudo mais, ele já traz uma questão de serenidade, de profundidade, sabe? Então, quando você quer, sei lá, um momento de relaxamento, alguma coisa assim. Então, tem essas peculiaridades, mas é bem interessante, porque é o tipo de coisa que se ninguém te fala... Uhum. E às vezes você fala, mas nem eu ouço música clássica. Você fala, não, mas tá, uma vez que você aprendeu isso, que foi o que aconteceu comigo. Eu assisti aquele documentário da Brasil Paralelo, A Primeira Arte, sobre música. Sim. E aí eles explicam mais ou menos... O professor Saverin tá lá. Ele tá nesse documentário. Exato. E aí eles explicam mais ou menos cara, o efeito físico, existe o efeito físico, assim, da música, sabe? Exatamente. E aí você fala, não, peraí, daí eu comecei a ouvir, tipo assim, eu estou trabalhando e deixo tocando lá. Não fui educado assim, né? Mas minhas filhas já... todas elas já nasceram no quarto, tava tocando. Então, depois, estudando acústica, você acaba entendendo que existem frequências, né? E isso acaba influenciando diretamente. Mas o ponto que a gente estava era... Que estímulos eu tenho que fazer para os meus filhos? Então, são vários estímulos. Até os 2, 3 anos é o momento do pico de desenvolvimento. Então, seria a fase mais importante. É a fase mais importante de contato com idiomas, de contato com música, com tudo que você puder dar. Claro que você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com meu filho de 3 anos, né? Vai matricular no jiu-jitsu, capoeira, karatê. Agora minha filhinha que tá crescendo, eu falo com ela já meio como, não como adulta, né? Mas não faço mais aquela vozinha, já tô falando realmente, né? Até pelas tuas falas. Mas depois da experiência, você já sabe que é assim, né? Agora quem tá pai e mãe de primeira viagem fica totalmente perdido, porque essa fase também é uma fase muito desafiadora, né? A criança, sobretudo depois dos 2 anos, já começa a ter um pouquinho mais de vontades, né? E tem zero maturidade. Zero maturidade. Diferente de um adolescente que já tem um pouquinho de maturidade, ele vai argumentar com você, mas a criança não tem essa, né? Ela não quer e ela não sabe porque ela não quer e simplesmente não quer. Então, do ponto de vista dos estímulos,
esses 3 primeiros anos são os mais importantes para você estar trazendo o máximo de estímulos possíveis. E às vezes a gente fica focando muito nos estímulos externos, mas também são estímulos internos. O que a criança quer fazer? E aí, sei lá, é uma criança mais motora, então vamos colocar ela no futebol, na natação, na corrida, sei lá, fazer alguma coisa. Porque também tem isso, né? A gente sabe que existem talentos, você pode perceber ali. É uma criança que é muito intelectual, gosta muito de matemática, já mostrou que, poxa, vou estimular para esse lado também. O risco aqui é a gente cair numa no risco do hiperestímulo. Esse é o problema. Por quê? Porque tudo em excesso, né, tem um backlash, né, um efeito rebote negativo. Então, se você estimula demais, aquilo pode ser negativo para a criança naquela fase, a ponto dela bloquear aquilo e não querer, né? Então, por isso que eu falo que o vídeo de 5 minutos do YouTube, ele vai fazer você entender muita coisa, mas não é tudo. E a educação ela é muito complexa porque é cheia de nuances e esse equilíbrio é difícil, né? Então, que estímulos eu devo fazer com meus filhos pequenos? Os estímulos básicos sempre são importantes. Leitura, música, dentro do possível, teatro, né? Estimular ele a falar em público, ter momentos onde ele tenha que se posicionar na frente da família, sabe? Essas pequenas coisas que, às vezes, você pedir para a criança levantar e fazer uma pequena homenagem para o irmãozinho, alguma coisa assim, poxa, isso já está formando ali a base de, lá na frente, não ter medo em falar em público. Uma coisa assim, que inicia o podcast, né, dizendo que não tem um manual, né, para criança, né? Mas a gente vê assim que tem resultado da criança na evolução ali conforme ela vai crescendo, né, e idades 2, 3 anos, como tu falou, tem coisas que vão ter impactos mais positivos, né, se a gente pode dizer assim, né? E essa questão do teatro, por exemplo, que é uma coisa que, assim, me deixa, assim... Eu tenho que incentivar mais isso, né? O teatro, as artes, né? O belo, né? Hoje, com tudo isso, conteúdo muito fácil, né? Muito rápido, né? Qual que é o impacto desse conteúdo que... Desenho, essas coisas? Desenho, vídeos, né? Uhum. Esse desenho rápido, essa coisa muito assim, né? Dopamina. O que isso tem impacto na criança, né? No decorrer do tempo? E o lado positivo do teatro já contou, né? Tá contando um pouquinho das artes. Queria que desenvolvesse um pouco sobre isso também, Lucas. Para mim é interessante. Eu posso falar da minha experiência pessoal, assim, né? Eu sempre fui, quando era pequeno, uma criança muito tímida. E hoje, já dei palestra para mais de 600 pessoas, fiz treinamentos em vários lugares. Então, a minha mãe foi muito hábil em entender que ela precisava me estimular, né? E aí, quando... Primeira cidade que a gente morou que tinha aula de teatro, que assim, a gente morava no interior de Minas Gerais, né? Então vamos ser bem realistas. E eu estudava em escola pública. Na escola pública não tem aula de teatro. Ponto. Mas sempre fui muito bom aluno. E quando a gente teve a oportunidade, comecei a fazer teatro. E aí me apaixonei pelo teatro. Fiz teatro por vários anos. Mas sempre foi aquela coisa assim, eu era o mais novo de todo mundo. Porque quem fazia teatro lá no começo dos anos 90. Fazia teatro, já era jovem, muita gente já estava na faculdade, e eu lá um tampinha de 10 anos no meio de todo mundo, né? Então, isso foi um dos fatores que me ajudou muito depois a gostar de humanidades, a ser professor de oratória e retórica. E isso, até hoje, é uma coisa que eu gosto de continuar estudando e pensando. Agora, quando você fala do ciclo da dopamina, e esse é um ciclo que todos nós estamos presos nele de uma forma ou de outra, né? E até trazendo um parêntese interessante, é muito recente tudo isso, assim. A gente já sabia do lado químico, mas hoje a gente tem a possibilidade de fazer exames de imagem em tempo real no cérebro, tanto das crianças como dos adultos. Até pouco tempo atrás, antes da invenção dos scanners, a gente só tinha dados de
de pessoas dissecadas. Então, a gente sabia até certo ponto como é que o cérebro funcionava. E hoje não. Hoje você coloca um capacete na criança e você começa a colocar estímulos ou conversar com ela e você sabe exatamente que área do cérebro que está sendo acionada, como é que eles estão sendo conectados. Você consegue já fazer uma análise de como esses neurônios estão crescendo, que tipo de dificuldades essa criança pode ter. Que tipo de estímulos deixam ela mais... Exatamente. E existe toda uma terapia hoje em dia que é baseada em estímulos elétricos para o cérebro. E eles são bem localizados. Por quê? Porque nosso conhecimento do cérebro hoje em dia está muito mais profundo do que 10 anos atrás por causa das imagens. Os exames de imagem, eles estão baseando quase todos os estudos científicos do cérebro hoje em dia. Então, quando você fala de neurociência, é um campo que está borbulhando informação o tempo todo e é muito difícil até você acompanhar toda essa informação, porque de todos os lados estão aparecendo informações novas, né? E o ciclo da dopamina, ele é uma coisa que a gente está vivendo o tempo todo. Toda vez que você tem um estímulo positivo, aquilo gera um desejo de você, e aí você quer aquilo, aí você consegue aquilo, e aí depois de um tempo aquilo passa, e aí você vai na ausência da dopamina, e você quer fazer de novo, e esse ciclo vai se repetindo e repetindo. É o ciclo que as redes sociais utilizam muito bem. O marketing, de maneira geral, esse é o graal, né? O santo graal do marketing, de conseguir fazer as pessoas ficarem presas no processo. Então, quando você fala de desenvolvimento das crianças, não tem muito de onde você fugir desse processo. Porque se você parar para pensar, até o modelo educacional que a gente usa de correção, de estímulo, chame como queira, mas ele está ligado a esse ciclo da dopamina de uma forma ou de outra. Eu acho que o risco principal é quando isso vira uma coisa, um loop infinito, que é o que as redes sociais muitas vezes fazem, né? Tentando fazer você ficar preso ali o tempo todo. Para as crianças, é muito natural sair desse ciclo. Por quê? Porque a criança, primeiro que o tempo de atenção dela já é muito pequeno. E segundo, que se você conseguir dar um estímulo diferente, que ela de fato goste, você tira ela rapidamente. Já o adolescente, que depois de um tempo já formou um certo vício, aí é complexo. Aí você está competindo com o algoritmo, né? Você está competindo com o algoritmo e você está competindo com a natureza humana, que sempre vai procurar o mais prazeroso e mais fácil. Eu me preocupava, Lucas, porque eu tive a primeira filha. Aí, sei lá, cara, a primeira filha não come doce, não faz nada, né? Tipo assim, totalmente se carrega. As primeiras são as cobaias. Daí a segunda já, né? Tipo, você relaxa, né? Terceira, cara, tá quase comendo as coisas do chão já, assim, sabe? Tipo, nem da comida. Mas, enfim, daí na segunda, cara, eu pensava assim, pô, mas a gente cuidou tanto da primeira, pra, tipo, não, sei lá, não ver tela e tal, não sei o quê. A gente não é lá em casa, tipo, 0 telas, eles não têm tablet, não tem celular, mas, tipo, vê um desenho, vê uns negocinhos assim. E aí a segunda já meio que viu mais cedo, assim. Só que o que eu percebi é que a criança mais nova, ela nem se interessa, velho. Então, sei lá, às vezes a gente bota 10 minutinhos lá de Patrulha Canina, que a minha filha mais velha gosta, que é o presente pra ela. Aí deixa lá, tocando, fica basicamente ela assistindo, a de 2 anos brincando, e jogando e passando na frente dela, e ela tentando assistir. E a pequenininha, que tem mais uma de 1 ano, cara, tá nem aí. Cara. Tipo assim, não tá nem aí mesmo. Só que eu acho que eu imagino que se você se mantém ali, chega uma hora que começa a ficar atrativo, assim, sabe? E aí, como lidar com isso, assim, cara? Eu acho que você usou uma frase que é até interessante, assim, é um prêmio para ela. A gente acaba estimulando esse ciclo de dopamina inconscientemente. Por quê? Porque aquilo que a gente dá como prêmio é algo que é bom. Então, de certa forma, esse é o risco de todo pai e de toda mãe, né? Encontrar uma forma de... Não quero criar meus filhos numa bolha, né? Aquelas famílias que, não tem televisão, não tem internet, não tem... Zero tudo. Beleza. Mas aí, quando seu filho for lá na rua, na escola, na casa do primo, do amigo, não sei o quê... que ele vai ser um bicho do mato. Então, não dá para criar dentro de uma bolha. Mas até que ponto a gente está oferecendo isso para os nossos filhos e o que a gente está oferecendo? Eu acho que essa é uma análise que toda família tem que fazer. Porque você pode colocar ali um desenho animado que seja baseado em valores ou que tenha uma certa profundidade e que isso
A gente tem um catálogo muito bom disso. Ou você pode colocar simplesmente o YouTube e deixar rodando lá, passando qualquer coisa. E assim, já vi de tudo mesmo. Já vi famílias que falam assim, tem um videozinho, não sei se vocês já viram, mas tem uma série de vídeos no YouTube que é só um joguinho, alguém tá jogando e você tá assistindo a pessoa jogar. Nossa. É só isso. E horas, e horas, e horas, e horas disso. Não tem nem história, né? Não tem tipo nada. Não tem nada. É alguém jogando. Só isso. E os meninos ficam presos naquilo. Por exemplo, Minecraft, que é um dos jogos que eles mais amam hoje em dia. E recomendo, tá? Porque Minecraft, ele tem uma parte muito bacana de construção, de pensamento matemático, localização geoespacial. Ou seja, Minecraft é um dos melhores que tem. É bom, é um jogo bom. Exato. A partir de qual idade? 6, 7 anos. Ele tem vários níveis de jogos, então alguns deles já tem monstros e eles têm que matar os monstros, aquela coisa toda. Mas por que eu falo do Minecraft? Porque ele é um dos jogos que mais tem gente jogando no YouTube para os outros assistirem. E aí a criança, por exemplo, que não sabe como fazer sei lá o quê, vai assistir o joguinho para entender como fazer, como se fosse um tutorial, mas ali não tem só isso. E aí onde que está o risco? Por dois lados. Primeiro, porque não tem conteúdo nenhum. E segundo, porque muitas vezes o que está aparecendo ali não é necessariamente o que está sendo falado. O estímulo também, né? Entende? E aí a pessoa pode estar ali falando qualquer coisa e você perde. E aí no caso dos mais velhos, já entra o Discord. Discord é uma plataforma que ela também funciona para fazer live e muitas vezes você tem o chat aberto. Só fala, áudio, conversa, né? E o pessoal está conversando ali dentro, e isso é bem complexo de você gerenciar, porque você imagina, primeiro que o seu filho não sabe com quem ele está naquele chat, pode ser gente de todas as idades, e segundo o que está sendo falado ali, zero controle. Então, é bem complexo mesmo, mas aí você já está numa outra... E hoje a gente tem tantos streams, tudo, né? Eu queria aqui agradecer o Matheus aí e parabenizar ele pela Lumini TV. E vocês que têm aí o celular na mão, pode baixar o aplicativo agora. A gente vai deixar também um link aqui, que se você agora em julho se inscrever, tem um cupom de desconto para você assinar. E acho que a gente tem muitas iniciativas também, né? Nesse mundo... Na Lumini tem, acho, vários... A Lumini tem a Lumini Kids, então desenhos, você tem vários desenhos clássicos. Como você estava falando ali, você tem vários clássicos que não só necessariamente traz, claro, porque eu acho que o viés e a pegada toda é cristã e tudo, né? Então, você vê que tem os valores, essa formação toda, e a gente tem uma carência de entrar em alguns outros streams ou... diversos deles que nós temos, a gente sabe que os desenhos também estão formando, né? Porque se a gente não formar, o mundo vai deformar, né? Então, eles não é que eles vão formar ali, eles vão trazer para aquilo que se quer trazer, né? Como que tu percebe que a gente possa iniciar... você falou do Minecraft, que eu acho incrível, o meu Bento, meu filho mais velho, adora. Dicas tuas, várias que eu uso. E como que tu poderia dar de dica, então, aí pra gente? Tipo, e até controla, não controla tempo, dependendo da idade. Esse é o ponto que eu ia trazer, né? Porque a gente fala primeiro do da Lumini conteúdo. tem esse controle também, já. Você falar, a primeira coisa é o controle de conteúdo. Depois é o controle de acesso. Porque, de acordo com a faixa etária, você pode ir dando mais acessos. E, naturalmente, isso vai ser importante para eles. Por exemplo, hoje em dia, os nossos alunos de ensino médio, eles não precisam mais ir pesquisar nada numa enciclopédia para criar uma redação ou coisa do tipo. Eles estão o tempo todo pesquisando na internet. Então, seu filho vai ter que fazer pesquisas na internet e você vai ter que confiar nele que ele está fazendo as pesquisas corretas. E esse é um processo de maturidade. Mas onde que isso começa? Começa já desde pequenininho, com você dando acesso no tempo específico, você dando acesso para ele fazer alguma coisinha e você sempre tendo controle. E aí uma das coisas que eu falo muito para os pais, né? Não é porque você deu o celular para o seu filho ou um computador para o seu filho que essa responsabilidade não é sua. Adolescente não tem privacidade. Ah, nossa, isso é muito forte. É muito forte. Por quê? Quem é o responsável por ele? Perante a lei, inclusive. O adulto. Então, o tempo todo, a criança e o adolescente tem que estar supervisionada, sim. Acho que o maior risco que a gente corre hoje em dia não são as redes sociais, Instagram, TikTok, e etc e tal. Não são essas. É o WhatsApp. Por quê? Porque o pai só acha que é uma ferramenta de comunicação. Não é.
Eles criam grupos, dentro desses grupos está acontecendo de Compartilha tudo. de tudo. Compartilha de coisas, tudo. Não, bullying talvez seja de menos, assim. O que tem ali dentro de sexualidade, a linguagem, né? de reforço Oculta, de né? comportamento negativo. Porque, assim, para eles que não têm maturidade, aquilo ali é uma terra de ninguém, sem supervisão nenhuma. Ninguém vai ver o que eu falei aqui. E muitas vezes eles acabam, como já vi, sei lá, criando brincadeiras sobre colegas de maneira muito, muito pesada mesmo, quando não compartilhando coisas totalmente inadequadas, talvez até de colegas mesmo. E aí, gente, nada muito assim, se fala assim, nossa, fora da realidade. Não. Você imagina, tem lá a noite do pijama, todo mundo com 10, 11 anos, alguém tira uma foto do outro pelado. Pode acontecer? Qual a chance disso acontecer? Total. Pode acontecer. E aí joga uma foto dessa no grupo de WhatsApp deles e tá todo mundo lá conversando e... Enfim. Por que eu tô falando isso? Porque normalmente os pais olham o Instagram, os pais olham o TikTok, ou acompanham os filhos... Esquece do WhatsApp. E esquece do WhatsApp. E é no Pode WhatsApp estar que falando eles com alguém, estão... né? Sei lá, alguém suspeito ali, às vezes. Exatamente, exatamente. E isso é muito complexo, porque realmente é fácil de você ter acesso às crianças pelo WhatsApp. Basta você ter um número e os pais acabam ignorando essa ferramenta. Então, eu diria que se fosse para dar uma dica, você tem que estar todo dia revisando. Se você deu acesso à tecnologia, a responsabilidade é sua. É sua. Em todos os aspectos. Eu tive um caso grave, e eu não vou mencionar nomes, mas é para vocês entenderem como a responsabilidade dos pais ela não pode se omitir em nenhuma circunstância. Os pais de uma menina de 9 anos deram um celular para ela e ela quis criar uma conta no Instagram. E os pais deixaram ela criar uma conta no Instagram. Ela criou essa conta no Instagram e no outro dia ela estava na escola incentivando todas as amiguinhas a fazer a mesma coisa. Porque para isso serve o Instagram, para a gente tirar foto, para a gente... Na cabecinha dela estava tudo bem. Resumo da história. Um belo dia teve uma briga homérica entre essas meninas de 9 anos. E aí uma delas foi lá e fez uma postagem no Instagram falando mal da outra. E aí, obviamente que aquilo tomou uma proporção, porque daí os pais ficaram sabendo, e os pais eram muito influentes na cidade, e os pais conseguiram, através da polícia, fazer um rastreamento do IP da onde tinha saído aquele post para provar que, de fato, aquela criança tinha usado o computador na casa dos pais, ou o celular na casa dos pais, e tinha feito aquela postagem para responsabilizar os pais. Ou seja, resumo da história, moral da história. Tudo que acontece na internet é rastreável. É rastreável. Ah, mas eu tenho VPN, tenho não sei o que. É rastreável. Se a Polícia Federal quiser, eles acham, entende? E por que eu estou falando isso? De novo, porque a partir do momento que você dá isso na mão dos seus filhos, a responsabilidade é sua. Fazendo uma analogia bem drástica, você deu uma arma na mão de uma criança carregada. A responsabilidade é sua. Se você não está ali do lado, vai acontecer coisas péssimas. É interessante, e é uma janela, desculpa até, mas é uma janela muito perigosa, né, cara? Porque tá no teu celular, você pode carregar em qualquer lugar, tá no teu bolso e tal, e você, sei lá, eu lembro, sei lá, adolescente, eu mais criança até mesmo, assim, ia ver coisa de... Queria ver besteira, cara. Você tinha que, sei lá, achar uma forma de alguém que tinha uma revista, não sei o quê, pra ver uma mulher ali, alguma coisa assim, sabe? Então, um negócio era mais trabalhoso. Cara, hoje é, sei lá, 3 apertar no dedo ali, o moleque de 9 anos já consegue achar de tudo, né, cara? Perigosíssimo. A gente falando assim, né, me vem tantas... Sabe, aquela coisa, a cabeça é um turbilhão, né? Porque com filhos pequenos e vem nessas fases e uma coisa interessante que depois também que o Cássio comentou comigo da formação que ele teve, essa questão da gente com o celular, porque nós somos um exemplo muito... Não precisa falar, né? Suas atitudes estão demonstrando muita coisa. Então, se nossos filhos veem a gente com o celular a cada 5 minutos, não sei o quê... Sei lá, se quer olhar no relógio, se em vez de olhar a hora no relógio, tu tá no pulso, tu vai no celular, vê, sabe? Então, ele acaba vendo essa constância. Eu acho que, talvez, eu não sei se a palavra deve ter, né? Isso, né?
jejum digital, um detox. Detox digital. Também. Recovery. Ou a gente também, né? Os pais Existe uma também... doença sobre isso, chama nomofobia. Nomofobia. É o medo de você ficar desconectado e perder alguma coisa. As pessoas estão doentes por causa disso. Então, às vezes, a gente fazia esse exercício, né, Cássio? O exercício que você estava comentando comigo é bem esse, né? De ficar um pouco sem, não que você vai se desconectar, mas talvez na frente dos filhos você use menos, pegue menos e talvez disso começar a também criar um processo de que, poxa, na minha casa é um pouco diferente. Lá em casa a gente tem... Uma coisa que rolou lá em casa, por exemplo, Lucas, foi que eu uso o celular muitas vezes, sei lá, pra fazer uma oração, pra ler o evangelho, alguma coisa assim. E, pô, que é algo totalmente bom, saudável, que é bom, inclusive que minhas filhas veem, pô, o pai tá rezando. Ela não tá vendo o pai rezar, cara, ela tá vendo o pai olhar pro celular. Entendeu? E aí foi até uma sugestão de um sacerdote, de um padre lá de Brasília, que ele falou, evita, sabe? Evita, faz em outro momento, ou faz sozinho, vai pro quarto, tipo, sabe? Mas você usando o celular, assim, constantemente ali, entender que isso gera um impacto visual nos teus filhos e que você não quer passar essa imagem Eles pra não conseguem sabe? absorver isso dessa maneira. Exato. Um exemplo bem bacana que eu tenho, trabalhando em escola, muitas vezes a gente está andando com o computador para cima e para baixo, que hoje tudo está no computador, e às vezes respondendo alguma mensagem no celular e tudo mais. E eu lembro, isso foi em 2018 ainda, uma vez uma criança me parou e falou assim, porque na escola bilíngue eles chamam de mister, né? Então eles falam assim, mister, o que você está jogando? E aquilo me fez refletir exatamente isso, assim, o quanto que, para as crianças, qual o uso do celular? É para jogar. É jogo. Exato. Então, poxa, você está jogando, eles não têm ideia de que isso aqui é uma ferramenta de trabalho. Zero ideia. E menos ainda criancinhas super pequenininhas. Então, a gente tem que se cuidar, sim. Tem um movimento cada vez mais forte hoje, que foi capitaneado pelo Jonathan Haidt, que é de você tirar ao máximo o uso de tecnologia e acesso a telas das crianças até os 16 anos. Tem muitos estudos que comprovam que realmente até os 16 anos... 16. Você imaginar que 16 anos no Brasil é a segunda série do ensino médio. Não sei se é lenda, né? Mas com o Steve Jobs lá, que o próprio criador do iPhone, os filhos dele ficaram sem telefone, né? Até os 12, 13. Quem vende não usa, né? Não usa, exato. Mas esse movimento, ele está ganhando força, e inclusive o Brasil foi um dos primeiros países a fazer uma lei para tirar realmente o acesso de celulares nas escolas. E ele vem ganhando cada vez mais força porque os próprios pais estão sem ferramenta, vamos dizer assim, para controlar, né? Virou uma epidemia, de certa forma. E é uma epidemia que ela foi pensada para ser. Ou seja, isso é macabro se você parar para imaginar, né? Tem uma série na Netflix, não sei se vocês já assistiram, que é o Dilema das Redes. Se não assistiram, assistam. Assim, basicamente são os próprios criadores das redes sociais. Tem lá um dos caras que foi o criador do algoritmo do Google, o cara que inventou o scroll infinito do Instagram, o cara que desenvolveu o Gmail. Todos eles estão lá falando sobre como existe uma parte macabra desse intuito positivo que as redes sociais, né, e para colocar a gente dentro desse ciclo de dopamina infinito. Mas por que eu estou falando isso? Porque isso foi pensado para ser assim. Só que quando você coloca isso para uma criança que tem zero maturidade, que não vai saber parar, isso realmente tem um impacto gigantesco dali para frente. E essa acho que é uma pergunta, né? Qual idade que você pode dar um celular para criança? Essa pergunta é de $1 milhão. Só responda no meu curso. Não. O link está na descrição. A idade depende da criança, da família e da necessidade. Por quê? A criança, você pode ter 5 filhos, cada um é diferente. Começa por aí. Então, vai ter criança que muito cedo vai ter maturidade. Eu gosto de contar meu exemplo em casa, né? Eu, com 10 anos, ia no banco fazer pagamentos da empresa do meu pai. Eu fazia. Se teu filho não faz isso, não, ele nem lava tá errado, não vai ganhar celular. Isso é para pensar. Minha irmã, que veio depois de mim, nunca fez isso. Mas as meninas são protegidas. Né? Aí meu irmão, que veio depois dela,
Também não. É o mal do irmão mais velho. Cada um. Eu brinco, claro que meus pais eram malucos, né? Porque eu nunca mandaria meu filho de 10 anos fazer pagamento no banco, né? Enfim, então tem a questão da maturidade de cada filho, que isso é super importante. Tem a questão da própria família, dos valores da família. Então, tem família que, de maneira geral, já não vive isso. Os próprios pais se cuidam, então isso também ajuda a você postergar. E tem a idade em si. Ou seja, a gente entende que uma criança de 5 anos não precisa de celular, em hipótese alguma. Já uma criança de 11, 12, 13, depende. Até porque, convenhamos, hoje em dia a gente está vivendo uma sociedade hiperconectada. Então, eu vejo, por exemplo, meus alunos, muitas vezes eles não podem usar o celular dentro da escola. Então, eles chegam na escola, desconectam o celular, mas quando eles abrem o computador para entrar no livro, tem lá o WhatsApp Web ligado. E aí, quem está falando com eles no WhatsApp Web? Os pais. E aí eu estou falando para os pais, poxa... Qual o sentido, né? Não, mas é que eu precisava falar com ele que quem vai buscar é o fulano, ou que hoje ele não vai para a natação, ele vai fazer... Então, os próprios pais têm muita dificuldade em entender esses limites. Então, quando eu falo assim dos valores desse contexto familiar, tem muito a ver com isso. Porque uma família que é hiperconectada, às vezes o pai já vai dar o celular para o filho o mais cedo possível, porque o jeito dele se comunicar com o filho é por celular. Ele tá num cômodo, o filho tá no outro, ele manda o WhatsApp pro filho, sabe? E, cara, acontece. E tem outro tema, até a gente tá meio caminhando pro final já, mas eu acho que é bem importante passar, Thiago e Léo, sobre sexualidade infantil, assim, sabe? Uma sexualização precoce, né? Que falam devido a... Você falou do TikTok e tudo, assim. E, cara, eu vejo casos que eu conheço, assim, que de repente você vê lá, apareceu o perfil lá no Instagram, você fala... Pô, meio jovenzinho, assim, pra estar com o perfil, sabe? De repente você começa a olhar as roupas, as caras, as poses. Você fala, cara, tá estranho isso, sabe? Como lidar com isso, cara? Eu acho que, primeiro, os valores têm que estar muito claros dentro da família. E, de novo, isso vai de família para família. Porque se na sua família tá tudo bem, sei lá, uma menina sensualizar... Uma menina, eu falo uma criança mesmo, né? Sensualizar numa dança, alguma coisa assim... dificilmente você vai achar que isso é impróprio para uma rede social. Então, vejo que os valores da família refletem, de certa forma. Então, por um lado, isso é normal, da gente entender o contexto. Agora, tem um outro contexto que é maior, que é cultural. Então, por exemplo, no Brasil, a gente vê como normal as crianças usarem biquíni. Dá um exemplo bem bobo. Biquíni. Alguém aqui acha bobeira uma menininha de 5 anos está usando biquíni? Lá fora isso é visto como, nossa, tá sensualizando a criança. Por quê? As minhas são maior. Por quê? Porque até as mulheres raramente usam biquíni, sabe? E mesmo biquíni ainda tem biquíni, né? Então, você vê que tem um aspecto cultural que também joga nesse sentido. Se a gente colocar, não é à toa que o Brasil é o país que tem maior tempo de uso de redes sociais. No Instagram, se não me engano, o Brasil é o número 1. E depois, em consequência, é o país mais ansioso. E aí você vê, é cultural, uma coisa puxa a outra. Então, a gente vê isso e vem desde as danças lá do El Chan nos anos 90 e, né, Companhia Limitada, tudo isso vai fazendo com que as pessoas estejam ok com aquilo. O desafio parece ser esse, proteger, como a gente proteger a pureza sem isolá-los do mundo, né? Porque exatamente. Existe o contexto de tudo, né? O mundo está realmente caminhando para essa superexposição de todas as coisas, né? Que a gente vê, se torna tão... Esse dia a dia que você falou que tem pais que tem o celular e vai falar por mensagem com o filho que está na sala e ele no quarto, né? Assim como tem o pai e mãe também que postam o filho toda hora, tudo que o filho está fazendo, ou enfim, criam também uma superexposição e a criança, de alguma forma... Eu acho que isso tá ligado com a ansiedade que a gente vive hoje muito até em crianças, né? A gente vive uma ansiedade com crianças, né? A gente fala muito do adoecimento das crianças e adolescentes no pós-pandemia. Mas isso já existia. O pós-pandemia só fez expor. Então é fato, a gente vive numa pandemia de depressão de crianças e adolescentes. E você fala assim, caramba, na fase mais linda da vida, onde a vitalidade faz parte do dia a dia, sim, cada vez mais.
E isso é reflexo de muitos fatores. A gente pode colocar, inclusive, o próprio ciclo da dopamina no meio dessa história, as redes sociais, às vezes até a própria família não ter conseguido dar acompanhamento para essa criança desde pequena, por N razões. Mas até trazendo um pouco de volta esse contexto, né, da hipersexualização das crianças ou da sexualização precoce, dentro desse modelo onde está tudo exposto o tempo todo, é muito difícil você não fazer isso, né? Hoje em dia, não tem como você criar seu filho dentro de uma bolha, né? Ele vai acabar tendo acesso a alguma coisa inadequada em algum momento, porque naturalmente ele está ali nesse contexto, se não é com você, porque às vezes tem pais, né, que tem controle parental no celular, no tablet, no computador, e eu super recomendo, tem que ter mesmo, mas aí ele vai na casa do amigo, do primo, e acaba vendo por lá. Né? E a gente sabe que esse é o caminho natural das coisas, que eles vão acabar sendo expostos. E quem tem filhos mais velhos, normalmente o mais novo vai aprender mais cedo. Então, você tem que cuidar muito bem, né? Tinha um padre que ele falava assim, se você forma muito bem o primeiro, você, por tabela, já formou o segundo, que vai ajudar a formar o terceiro, e assim por diante. Ou seja, a formação do primeiro, ele realmente é importante. Não vai ser igual do segundo, do terceiro, mas ele vai te ajudar com um exemplo. É o primeiro molde ali, né? Exatamente. E ainda é porque, assim, eu tenho amigos, né, que também acabam sendo meio que da bolha, assim, e tudo. Aí fala, não, é que meus filhos, as pessoas que eu vou conviver e a família, cara, você não vai ser o tempo todo, assim, você não vai estar o tempo todo com famílias que você consegue controlar e você sabe exatamente a educação. E convenhamos, né, você não sabe como que é, sabe? Você sabe como que eu educo meus filhos em casa? A gente é amigo aqui, mas não sabe. Confia, tem uma confiança e tudo. Então tem um risco muito grande. E aí a minha dúvida é, uma vez que viu ali, sabe? Então, você trata daquilo, porque vai fingir que não aconteceu, como você vai... Desver. Não tem como desver. Tem uma história engraçada, cômica, de um comercial que eu vi uma vez na Espanha, que era assim, a menina no café da manhã pergunta pra mãe, o que é ser virgem? E a menina tinha, 8 anos. E aí na cabeça da mãe já passa um monte de coisa. Meu Deus, chegou a hora, vou ter que explicar pra minha filha. Enxaqueca aguda, né? Não sei o quê. E aí ela começa a contar a história. Então, filha, não sei o quê. Vai no banheiro. E nessa mesma... Então não foi no banheiro, né? A técnica do Thiago. Nessa mesma hora o pai chega e pergunta, o que foi, filha? Não, pai, porque aqui no azeite tá escrito extra virgem. Então o que é virgem? Aí a mãe, meu Deus, eu quase fui falar uma coisa que não tinha nada a ver. E por que eu uso essa história? Que é de um comercial muito engraçado da Espanha. Porque, às vezes, antes da gente falar sobre o que aconteceu, a gente precisa entender o que a criança entendeu sobre o que aconteceu. Porque senão você vai trazer informações inadequadas. Se antecipa, né? E a gente já tende a hipersexualizar as coisas. Então... É até uma das coisas que às vezes as pessoas perguntam assim, o pai e a mãe podem tomar banho com o filho? Até uma certa idade, ele ainda não vai ter nenhum estímulo por causa disso. Talvez ele, quando começa a puberdade, isso já se transforma de uma maneira bem inadequada. Então, tem que ter um processo junto da família, dos valores da família, de como eles vão viver isso, e aí onde que tudo isso meio que se fecha, né? Por isso que a gente fala que o tema da educação, ele parte da família. A educação não é uma coisa separada da família. Claro que escola é uma coisa separada da família, mas educação não. Educação vem de casa. E a educação é esse contexto. Quais são os meus valores? E até se eu fosse colocar, né, meus 5 centavos aqui da solução do problema de como a gente pode criar os filhos nesse mundo que hoje em dia ele está sendo bombardeado de todas as coisas, nada diferente do que os cristãos lá atrás, no começo do cristianismo, viviam. Porque eles também viviam no mundo pagão, todo mundo era pagão, e como é que eles faziam? Talvez até pior, né? Moralmente, assim. Moralmente, talvez. Mas como é que eles faziam? Família muito séria, virtudes muito sérias, proximidade, acompanhamento. Não tem segredo, gente. O problema é que não é fácil. E também quer dizer que não tem uma fórmula que você só vai copiar. Não. E requer trabalho constante. Por isso que quando eu falo assim, a responsabilidade dos pais, a partir do momento que o filho nasceu, é sua.
e para todos os níveis de responsabilidade possíveis. Então, esse acompanhamento ele tem que acontecer, essa preocupação tem que acontecer, mas hoje em dia eu acho que a gente também tem uma facilidade, que às vezes a gente acaba esquecendo, existem grupos que você pode se unir. Né? Seja no âmbito do celular, por exemplo, faz você um grupo na sua escola positivo. De pais que não vão dar celular para o filho. Né? Não é cobrar a escola de tirar o celular. Atividade, né? Como cada um está lidando também, Exato. Vai compartilhando. Ou até mesmo assim, poxa, eu não sei o que fazer com meu filho quando ele está de férias. Se junta 5, 6 pais ali, vamos levar, cada dia um leva para fazer algumas coisas. Enfim, acho que a gente tem mais facilidades hoje em dia e nós também somos uma geração muito mais consciente disso, que se preocupa com a parentalidade de maneira geral. Então, existem ferramentas, existem cursos de disciplina positiva para você aprender a lidar com os comportamentos do seu filho de uma maneira positiva e não replicar somente comportamentos negativos que a gente viveu na nossa educação lá atrás. Enfim, eu acho que o que não pode acontecer para um pai e uma mãe hoje em dia é achar que ele vai por intuição, sabe, conseguir lidar. Porque a verdade eu falo isso todos os dias, não é nenhuma novidade, a escola hoje em dia não sabe como educar. A escola não sabe. Porque 5 anos atrás estava todo mundo falando que a habilidade do futuro era programação. E as escolas, todo mundo tinha que ter aula de programação, porque não sei o quê. Quem que tem aula de programação hoje? O ChatGPT faz o que 50 programadores... Acabando com programação. Ele é o agente já. Então, é fato que a gente não pode mais ficar olhando para a educação como uma coisa positivista, meramente, sei lá, cada um faz um pedacinho e está tudo bem, e para o mercado de trabalho isso funciona. Não funciona. Hoje em dia, cada vez mais você precisa ser generalista, entender um pouco de tudo e ter muita flexibilidade nesse meio. Então, realmente, a educação está perdida, de certa forma, porque tudo está mudando o tempo todo. Então, a novidade, ela é constante dentro do ramo da educação. Uma hora está todo mundo, nossa, tem que ter tecnologia na educação. Outra hora, não tem que ter tecnologia na educação. Todo mundo tem que fazer projetos. Não tem que fazer projetos. E isso faz parte. Nós somos a geração que está vivendo essa mudança de paradigma dentro da educação. Eu costumo falar assim, se você olhar para uma sala de aula hoje, numa escola pública, e você olhar para uma sala de aula 100 anos atrás, numa escola pública, ela é praticamente a mesma coisa. Agora, e o contexto cultural, de desenvolvimento social, tecnológico, histórico, tudo mudou. Então, a educação vai mudar. Ela não vai continuar do jeito que ela sempre foi, e a gente está passando por esse momento. E quando você é a geração que vive a mudança do paradigma, naturalmente você é a geração que está no meio do fogo cruzado, né? Então há esperança, porque estamos nos formando para tentando. Exatamente. Eu acho que nós somos a geração que a gente tem que aprender a conviver com a incerteza. Não tem como. A gente não sabe o que vai acontecer. A inteligência artificial chegou aí para puxar o tapete e, de certa forma, conviver com a incerteza é você se preparar de uma maneira mais flexível, de uma maneira onde a novidade para você não vai te deixar sem nenhuma possibilidade. E esse é o desafio, né? Para nós adultos e para a educação dos nossos filhos. Outro dia eu falava com um pai que a filha dele queria muito medicina. Ela tem 15 anos. E aí eu falei para ele assim, caramba, medicina? Tá bom, todo mundo no Brasil, né, quer medicina, porque tem aquela coisa de medicina e tudo mais. Mas a medicina hoje é um ramo que está cada vez mais dentro da robótica e da engenharia. Não é só medicina como era antigamente do médico geral, não. Médico que opera hoje, vários são por robôs. Exatamente. E eles assinam um termo de que... E aí muita gente acha que vai fazer medicina e só vai ficar dentro do hospital. E não, você vai ter que aprender a manusear robôs. Os próprios exames hoje em dia estão cada vez mais tecnológicos. Então, você vê, até o ramo da medicina hoje em dia é um ramo muito, muito tecnológico. Que dizer do direito, enfim, todos os outros que a inteligência artificial chegou para fazer uma bagunça, né? Então, não dá para a gente ficar só olhando para um aspecto. Hoje em dia, nós temos que olhar para o máximo possível. E isso a gente só consegue com informação, com conexão, com diálogo, e não ficando fechado no nosso mundinho falando assim, sempre funcionou assim, vai continuar funcionando assim daqui para frente e eu vou fazer dar certo. Essa é a receita do fracasso. Nossa, perfeito, hein? Que aula, hein? Que aula, muito boa, mais uma, né? Pessoal, a gente está realmente, então, acho que vivendo essa
essa gestação, né, que está acontecendo, essa gestação ali dentro, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas está por vir, né, vai nascer. Então a gente tem essas incertezas, mas a gente tem muita coisa boa, né, Cássio, que a gente possa fazer. E uma coisa também que a gente quer lembrar muito, que a gente tem uma causa por trás aqui desse podcast, né, Léo, e estamos realmente, graças a Deus, alcançando aí diversos apoiadores e a obra está realmente acontecendo. Conta aí pra gente, Cássio. A gente tá apoiando agora a paróquia Senhor Bom Jesus, no Monte Alegre, em Camboriú. Então, a construção tá acontecendo, né? Tá acontecendo em breve, o Padre Guilherme estará aqui. O Padre Guilherme logo estará aqui também. E a gente tá, né, pedindo deixando aqui na descrição e pedindo para que você faça 2 coisas. Eu tenho 2 pedidos hoje. 2? Dois. Bora lá. O primeiro é muito fácil. O segundo que é só se inscrever ou dar um clique no like. É só se inscrever. Então, o primeiro é só um clique, né? Então, tá aqui, gostou do papo. Então, toca ali pra se inscrever. Lembrando que a meta é que são 500 inscritos agora, né? 500 inscritos. A gente já bateu a primeira meta, estamos na segunda. Estamos na segunda. Nesse episódio, né? Já dobrou a meta, já dobrou a meta. E o segundo é que a gente deixa aqui na descrição o Pix da obra aqui da paróquia Senhor Bom Jesus. É um Pix específico para obra, para construção. Então, você pode dar qualquer valor. Então, quando a gente vai ver lá os valores que está recebendo, às vezes o pessoal fala, mas pô, não tenho dinheiro, não consigo, sei lá, dar R$1.000. Tem gente que deu mais de R$1.000, mas não consigo dar R$1.000, não consigo dar R$10, R$20. Faz diferença, tá, gente? E essas pequenas quantias fazem muito, muito mais diferença. Então, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas assistiram o último episódio, eu acho. Então, se cada um desse R$10, cara, fazia uma grande diferença na obra. Então, você vai levantar lá, ajudar a levantar uma igreja que vai impactar a vida, a alma de milhares de pessoas, sabe lá por quantos anos, sabe? A gente vai embora, a igreja vai estar lá ajudando a salvar a gente. Então, acho que vale muito a pena. E agradecer ao Lucas, professor, pela disponibilidade, por, né, trazer esses assuntos tão importantes que a gente acaba usando pra gente, né? A gente tem algumas crianças para educar. Eu gosto muito dessa ideia do conceito de pai profissional, sabe? Então, você, cara, se preparar, estudar, se desenvolver para fazer um bom trabalho. A gente tem um grande desafio, que é fazer com que os nossos filhos sejam melhores do que a gente, né? Então, a gente precisa desenvolver essas virtudes também. Não adianta só amar, né? Precisamos amar com responsabilidade, já que temos tantas tarefas aí que você nos lembrou, né? Às vezes não instalar um app e dar um abraço. Mas muito legal, Lucas. Obrigado mesmo. Ver também essa sua paixão pelo ensino e pela educação nos coloca assim... eu acho que nos provoca, assim, a buscar realmente esse conhecimento que o Cássio estava falando de pais profissionais, né? É um chamado. Acho que é um chamado, realmente. E esse é um caminho. Obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Se quiser também deixar uma última mensagem aí. Que é isso, só agradecer vocês pelo convite. Acho que é um desafio de todos nós, né? Quando você fala pais profissionais, eu também entendo que os educadores hoje em dia estão numa situação de muita vulnerabilidade, né? Porque antigamente você não tinha tantos aparelhos conectados o tempo todo. Então, você imagina, um professor na nossa época de escola podia falar qualquer besteira e a gente acreditava. Hoje em dia, não. Os meninos vão lá no Google, professor, mas não é essa data, não é isso. Refuta, foi né? isso que disse. Então, de certa forma, os educadores também precisam cada vez mais serem bons profissionais. E esse é um desafio da educação de maneira geral, não só dos filhos, mas da educação mesmo. Porque nem sempre os educadores estão sendo bem remunerados para aquilo, muitas vezes eles nem sequer conseguem se capacitar. Então, escolas boas hoje em dia são as escolas que estão investindo na capacitação dos profissionais que ela já tem, na formação daqueles profissionais. Então, esse também é o meu desafio do dia a dia na minha escola, porque esse é o mundo que a gente tem hoje, né? Capacitar os profissionais para que eles possam estar lidando com todas essas novidades, lembrando que eles também não foram formados nessas novidades, ou seja, eles também são parte desse processo anterior que a gente viveu de educação, mas eles têm que ser capazes de ensinar de um jeito diferente. E é a mesma coisa dos pais. A gente tem acesso a tantos cursos, tantas formações, então temos que aproveitar sim essa responsabilidade de todos os dias. Obrigado. E o nosso chamado também como pais, né, eu acho que é rezar por essas pessoas como o Lucas, né, que tem esse chamado também, que tem essa missão e que querem entregar de fato algo com qualidade, né, algo pensando no futuro e voltado para a família, né, que a família não tenha essa desconfiguração, né. Acho que muito do que foi tratado aqui hoje é sobre isso, né, então também te agradeço, Lucas, e fica todo um carinho especial para pessoas com esse chamado como o seu. Com certeza, rezar todos os dias pelo professor do seu filho, pelo diretor da escola, pela instituição de maneira geral. Eu acho que isso é algo que a gente
que tem uma espiritualidade tem que fazer de maneira constante, porque não é um trabalho fácil. É um trabalho, né? Eu brinco às vezes com os pais, né? Alguém de vocês já chegou no consultório do médico e falou assim: eu vi um vídeo no YouTube, né? Hoje em dia, talvez com o ChatGPT, você pode até chegar, ó, eu vi no ChatGPT, mas o professor está todo o tempo sendo questionado pelos pais, né? Por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Por que você deixou de fazer tal coisa? Então, rezar por eles é uma ação muito bonita e valorizar. Eu acho que são gestos pequenos, muitas vezes até valorizar quando o professor faz algo que você talvez não concordaria tanto, mas que para a educação é importante. E a gente sabe que o processo de educar não é só flores, né? Então, conto com vocês nesse processo também. Legal, obrigado, Lucas. Se inscrevam no canal, gente, e até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Lucas. Pô, Valeu, que legal. obrigado. Meus irmãos, minhas irmãs, com alegria. Meus irmãos, minhas irmãs, nós acabamos de completar mais um pedacinho da nossa obra, enchendo mais alguns blocos de fundação com 16 metros cúbicos de concreto nessa tarde. Quero agradecer a todas as pessoas que já estão contribuindo com a nossa obra, os nossos benfeitores, construtores, e pedir que a gente continue trabalhando, que você continue ofertando, para que a gente possa logo tirar a nossa igreja do chão.